Boa noite. Esse é o nosso tempo de louvor a Deus, de aprendizado da Sua Palavra, mesmo que de forma distante, porque nosso templo permanece fechado, as cadeiras estão vazias e sabemos que nada substitui a nossa comunhão presencial, a adoração ali presente na nossa igreja juntos. Mas temos que ser prudentes nesse momento, responsáveis e sabemos que logo estaremos juntos, se Deus quiser. Espero que você esteja ansioso por esse momento de se reunir novamente com seus irmãos. Quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que está em Romanos, capítulo 1, versículos de 8 a 13. Paulo, escrevendo à igreja de Romanos, diz assim: Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações, que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como a minha. Paulo podia, mesmo à distância, se comunicar com a igreja. O que ele fazia constantemente? Ele fazia uso da tecnologia da sua época, que eram as cartas, e nós também podemos e devemos fazer bom uso da tecnologia que temos hoje. E por isso a gente pode se comunicar, mesmo estando à distância. Mas vê-se por esse texto que o desejo e a vontade de Paulo era de estar presente fisicamente com a igreja. E enquanto ele não podia fazer isso, estar presente, ele intercedia pela igreja, ele dava graças a Deus, ele era atuante, ele exortava a igreja, se comunicava com a igreja, ainda que estivesse distante. E assim também nós devemos fazer, mesmo separados momentaneamente, podemos ser atuantes, orarmos pelos nossos irmãos, nos comunicarmos da forma que é possível e em comunhão, mesmo que à distância, sermos a igreja de Cristo Jesus, viva e atuante. Amém? Quero te fazer um lembrete especial. As suas ofertas e dízimos sustentam os nossos missionários, sustentam os necessitados e também as despesas da nossa igreja, nosso pastor. Portanto, te desafio a estar entre aqueles que contribuem de forma generosa, de forma alegre, e certamente você também será abençoado. Encontro
pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és No corre-corre de um terminal rodoviário, algumas pessoas derrubaram um tabuleiro de maçãs de amor e espalharam essas maçãs pelo chão. Somente um homem parou para ajudar a pequena vendedora. Ao começar a recolher as frutas, ele percebeu que ela era cega e gentilmente a ajudou a levantar o tabuleiro e a juntar as maçãs. Ao verificar que várias de suas frutas se estragaram na queda, a menina ficou visivelmente perturbada.
E ela disse: minha mãe vai ficar muito triste. Mas o homem lhe dirigiu a palavra, dizendo: não se preocupe, eu pago as maçãs que se estragaram. Ele pagou, se despediu, mas ela o chamou e perguntou: moço, é você que é Jesus? E ele respondeu: não, minha querida, mas sou um dos amigos dele. Isso nos faz recordar das palavras de Jesus Cristo, registrada por João no seu Evangelho, no capítulo 13, verso 35, quando disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eu quero, neste período, neste tempo em que estaremos refletindo sobre a palavra, lhes falar sobre o amor fraternal. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia e mantivesse sua Bíblia aberta no texto da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 9 a 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 9 a 12. Eu quero mostrar que a vida cristã é sinônimo de amor expressado no cuidado e na paz. Eu farei a leitura desse texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 9 a 12. Diz assim o texto: no que se refere ao amor fraternal, entretanto, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando esta ordem mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Todavia, vos encorajamos, queridos irmãos, que vos aperfeiçoeis nisto cada vez mais, buscando viver em paz, cuidando cada qual da sua vida e trabalhando com as próprias mãos, como já vos orientamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a necessitar da parte deles. Muito do que o apóstolo Paulo exortou aos tessalonicenses, aos crentes de Tessalônica, era vivido, experimentado por eles. Por isso que, repetidamente, a exortação de Paulo em sua carta aos Tessalonicenses é acompanhada de uma palavra de compreensão. Aqui, neste texto, mais uma vez, Paulo exorta, concordando que aqueles crentes de Tessalônica já viviam o amor fraternal. A igreja em Tessalônica era uma igreja conhecida pelo amor. No entanto, isto não impediu o apóstolo de motivá-los. Não impediu o apóstolo de exortá-los ou de continuar a exortar na expectativa de que eles se qualificassem na prática do amor fraternal, na vivência do amor fraternal. Por isso que Paulo usa a expressão contudo. E, contudo, Paulo os exorta, em primeiro lugar, a progredir no amor fraternal. Filadélfia é a palavra para amor fraternal. E está em foco o amor que o ser humano sente por outra pessoa, por outro ser humano. A atenção, o cuidado que atenta para a necessidade do próximo. Está em foco o altruísmo em contraste com o egoísmo. E neste contexto, a ênfase recai sobre o amor entre os irmãos na fé. Algo já também descrito por Paulo em outras cartas, mas de maneira muito especial, descrita por Paulo na sua
primeira carta aos Coríntios, quando ele apresenta um quadro definidor sobre o amor fraternal. E eu quero recordá-los, vamos voltar já para Tessalonicenses, mas quero recordá-los desse texto muito conhecido e às vezes muito usado em alguns contextos em que a carta não está se referindo, mas aplicável desde que se tenha um entendimento devido. Eu vou ler para os irmãos 1 Coríntios, capítulo 13, versos de 4 a 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E é interessante porque esse texto de Paulo aos Coríntios trata do amor, ele está tratando da realidade do amor a partir do Senhor, mas aplicando ao contexto da igreja, ao contexto da relação entre os irmãos em Cristo, os irmãos da fé, aqueles que compõem o corpo de Cristo. É nesse sentido que o texto ali é revelado. E muitas pessoas costumam usar aquele texto, é comum o uso daquele texto em alguns momentos especiais, como, por exemplo, em casamentos. Não há problema algum no uso, mas é importante entendermos que o texto, naquele texto, Paulo está descrevendo características do amor na relação entre irmãos em Cristo. Pois bem, voltando para o contexto de Tessalonicenses, é sobre este amor que Paulo se refere na sua carta aos irmãos, aos crentes, aos irmãos de Tessalônica, e ele está motivando, exortando eles na progressão deste amor. Ele diz: não há necessidade de que eu vos escreva, pois Deus já os instruiu. Como? Bom, tanto através do próprio ensino, por exemplo, aí mesmo no capítulo 4, verso 8, ele diz: portanto, aquele que rejeita estas orientações não está rejeitando o homem, mas a Deus, que vos outorga o seu Espírito Santo. Então, tanto através do próprio ensino, e parte deste ensino sendo direcionado através do apóstolo para eles, como através da ação do Espírito no salvo. A expressão usada por Paulo, por Deus instruídos, é usada aqui pela primeira vez na literatura grega. Paulo tem em mente não somente o ser ensinado quanto à necessidade de amor, mas também o ser ensinado a amar. É a realidade revelada pela ação, que ultrapassa o saber teórico. Não é só conhecer de ouvir falar. Não é só conhecer de aprender sentado em uma sala de aula, onde se lê um texto e ouve sobre aquilo e aprende a definição, e como nós fizemos agora, se ouve ou se lê um quadro definidor em que apresenta características sobre determinada coisa, nesse caso sobre o amor. Não, mas é a prática, a vivência desta realidade por meio dos relacionamentos. Pois bem, a exortação não era necessária, no sentido de lhe conduzir ou conduzir aqueles irmãos a tal prática, pois, como Paulo mesmo diz, os crentes em Tessalônica
tinham experiência de uma compulsão interior e divina ao amor. Isso está no verso 10, quando ele diz: e na verdade, estais praticando esta ordem mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Então, esta era uma realidade que Paulo constatava ao considerar a vida daquela igreja, ao considerar a vida daqueles irmãos. Mas isso não impediu o apóstolo de lhes direcionar a exortação para avançar, para progredir, para aperfeiçoar na prática do amor fraternal. Por isso ele escreveu: exorto-vos a progredirem cada vez mais. O termo usado por Paulo traz a ideia de extravasar, de superabundar, de ser excessivo, ser mais do que suficiente. É como se Paulo tivesse dito ou estivesse dizendo para eles: sede superabundantes em vosso amor, em vossa expressão de generosidade, continuem, expandam esse cuidado, vão além da necessidade do outro. Amor além da medida. Amor além da obrigação. Amor além da responsabilidade. Amor além da legalidade. Aquilo que vai além da vista dos outros, que não se preocupa com a propaganda, que não se preocupa com o marketing, visando o reconhecimento, mas que sente prazer em compartilhar na intimidade, que nem sempre é revelada aos olhos das pessoas. Então, Paulo os exorta a progredir no amor fraternal. Eles já amavam. Amém? E Paulo reconhece isso. Mas Paulo vira para eles e diz: e olhe que era uma igreja reconhecida pelo amor, elogiada por isso. Mas Paulo, então, vira para eles e os exorta a progredir, a avançar, a ir além da necessidade no amor fraternal. E a exortação a seguir que Paulo dá tem tudo a ver com o amor fraternal, que é a segunda exortação, que é ser diligentes no viver tranquilo. Ele diz ser diligente. E isso implica, ser diligente implica em considerar uma honra. A ideia é de alguém que cuida de algo intensamente, fazendo isso se tornar motivo de sua ambição, de seu zelo. E ele diz ser diligente no viver tranquilo. E viver tranquilo aqui serve como o antônimo de ser alguém que se mete na vida do outro. É nessa perspectiva que Paulo usa o termo. Na comunidade cristã de Tessalônica, apesar de tanto elogio, havia um grupo de pessoas ociosas, com pouca disposição para o trabalho, que preferia andar atrás de novidades, criando confusão e até mesmo espalhando maledicências. Paulo fala um pouco sobre este grupo, e eu vou fazer menção a ele aqui, na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 11, eu vou citar um dos textos em que ele faz menção a essas pessoas. Segundo Tessalonicenses 3:11, ele diz: pois fomos informados de que alguns entre vós andam desocupados, sem querer trabalhar e se intrometendo na vida particular dos outros. Que coisa, né? Mas era uma realidade. Não da igreja como um todo, mas de algumas pessoas. É isso que ele diz. Fomos informados de que alguns
entre vós andam de maneira diferente do que tem sido comum na igreja. E, ao contrário, ao invés de se envolver no amor fraternal, ao invés de se expandir, de progredir no amor fraternal, estão desocupados, sem se envolver com o que deveriam, não querem trabalhar e vivem se intrometendo na vida dos outros. Daí o apóstolo mostra que o crente deve se tornar zeloso no viver tranquilo, cuidando do que lhe é próprio. A expressão literalmente aponta para a realização de coisas próprias, para a ocupação com suas responsabilidades. Quando estamos ocupados, meus irmãos, minhas irmãs, com as nossas tarefas, quando temos um trabalho honesto, correto para realizar, que nos mantém ocupados, ativos integralmente, não temos tempo de andar à roda, nos metendo na vida e negócios alheios. Paulo não está se contradizendo aqui. Voltando atrás em sua exortação de atentar à necessidade ao cuidado do outro. Não. Ele está destacando que o cuidado para com o próximo não deve ir além do que é virtuoso, sendo tornado em pecado, achegando-se à maledicência. É isso que Paulo está falando, é disso que ele está tratando. Os que se entregam à maledicência criam habilidades especiais em distorcer os fatos e em criar fantasias, descrevendo os males em formato muitas vezes mais graves do que realmente são, ou mesmo enxergando males onde nenhum mal existe, e gratuitamente distribuindo interpretações distorcidas a coisas que são genuinamente boas. Pois bem, tais indivíduos, tais pessoas, servem de tropeço no seio da família, no seio da igreja, e normalmente causam grande dano, porque também sempre encontram quem lhes dê ouvidos. Essa situação tornou-se tão insuportável na comunidade cristã de Tessalônica que Paulo foi forçado a recomendar àquela igreja que seus membros descontinuassem a comunhão com aqueles que andavam em desordem. No final da sua segunda carta, que eu já li, um dos versos, no capítulo 3, versos 6 e 7, ele diz assim: caros irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos que vos afasteis de todo irmão que vive sem trabalhar e, portanto, não de acordo com a tradição que recebestes de nós, porquanto vós mesmos sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não vivemos de forma ociosa durante o tempo que estivemos convosco. E ele continua falando sobre essa questão que envive a ociosidade e mais adiante sobre a maledicência, até chegar naquele ponto que nós lemos, quando ele diz que foi informado de que alguns dentre eles andavam desocupados, se intrometendo na vida particular dos outros. E Paulo, então, mostra que o crente deve se tornar zeloso no viver tranquilo. E deve se tornar zeloso no viver tranquilo, trabalhando com as próprias mãos. Verso 11, buscando viver em paz, cuidando cada qual da sua vida. Verso 11 do capítulo 4, na primeira carta. Trabalhando com as próprias mãos, como já vos orientamos. Então,
O crente deve se tornar zeloso no viver tranquilo, trabalhando, assumindo suas responsabilidades, não sendo preguiçoso, buscando o aperfeiçoamento no que faz e tendo como ambição o melhor a ser feito, de maneira que isso sirva como adoração ao Senhor e como sustento suficiente para os seus e para ainda ser aplicado à vida de seus irmãos, buscando suprir as necessidades como parte da demonstração e da vivência do amor fraternal. E Paulo conclui dizendo, para serem dignos com os de fora, de nada precisando, ou de ninguém precisando. Não ser um tropeço para com as pessoas ainda não cristãs e não dar à igreja uma má reputação, sendo dependentes de outros, principalmente os de fora da comunidade, sendo dependentes desses para viver. Então, Paulo está chamando a atenção da igreja em Tessalônica e dizendo, e de maneira especial para algumas pessoas ociosas, e ele está dizendo, olha, continuem a progredir no amor fraternal, assumam a responsabilidade, sejam diligentes no viver tranquilo, no viver cuidando, zelando por aquilo que lhe diz respeito e trabalhando com as próprias mãos, tendo o suficiente para suprir a vossa necessidade e a necessidade de seus irmãos. Então, Paulo não estimula, ele não está estimulando aqueles irmãos ao orgulho que impede pessoas, aquele orgulho que impede pessoas necessitadas de receber ajuda, mas afirma que serve de bom testemunho não se tornar dependente por irresponsabilidade ou preguiça, deixando de colher os frutos de seu trabalho por optar em não trabalhar. E é disso que Paulo, então, sobre isso que ele chama a atenção e exorta a mudança de vida. Combinando dessa maneira com a necessidade, com a progressão do amor fraternal. Meu irmão, minha irmã, Deus não te espera do outro lado para então levar você a viver abundantemente em conformidade com o seu evangelho. O Senhor está aqui. Ele continua habitando em sua igreja, em seu povo. Ele continua a nos instruir. Ele está aqui e ele trabalha para que a plenitude do viver seja experimentada já agora, nesse tempo, neste período, por mim, por você, por sua família, por seus irmãos em Cristo, pela igreja do Senhor, que trouxe vida abundante. Como tem sido o seu relacionamento com sua família? Como tem sido o seu relacionamento com os seus irmãos em Cristo? Uma expressão viva de amor fraternal? Tem cuidado? Tem zelado pela sua própria vida, buscando servir de apoio ao próximo? Tem isto como anseio, como meta, entendendo que isto honra o Senhor e edifica ao próximo? Como está seu testemunho junto aos de fora da comunidade cristã? Olhando para as suas palavras, olhando para as suas ações, as pessoas veem Cristo em você.
A sua conduta serve como estímulo a uma vida com Deus. A sua conduta serve como estímulo para a aproximação da Igreja de Cristo, para a contemplação do Senhor por meio do seu povo, por meio do relacionamento entre seus membros. Nós devemos progredir no amor fraternal, assumindo nossa responsabilidade, zelando pelos nossos e ajudando a quem tem necessidade, e indo além, buscando suprir a necessidade do outro, mas superabundando em amor. Pois isso vai dignificar o Senhor e vai trazer edificação para toda a igreja. Que Deus o ajude, que Deus nos ajude a compreender e a servir de modelo, como a igreja de Tessalônica o fizera naquele tempo. Que Deus nos abençoe. Amém. Que a palavra de Deus frutifique em nossa vida, no nosso coração, em nossos comportamentos, de modo a demonstrar Cristo em nossa vida. Boa semana, que Deus te abençoe.